Aviso: esta integração é composta por 3 vídeos. Um vídeo da parte institucional e 2 vídeos da parte técnica, 1 e 2. Após assistir aos 3 vídeos, não esqueça de responder ao questionário para atestar a sua participação. Copel Pura Energia. Análise Preliminar de Riscos, APR. Antes do início da atividade, a equipe deve, em consenso, efetuar o preenchimento do documento da Análise Preliminar de Riscos, decidindo e registrando em documento se a atividade pode ou não ser realizada. No preenchimento da APR, leva-se em consideração a descrição do serviço em análise. Dados da análise por natureza de riscos. Todos os riscos devem ter bloqueios. Os grupos de riscos são fatores pessoais, ferramental, equipamentos, materiais, local da atividade, método de trabalho. No final do preenchimento, a pergunta deve ser respondida: a atividade pode ser realizada? Modelo APR. Antes do início da execução da atividade, este documento deverá ser preenchido pelo supervisor da equipe, em conjunto com os demais membros. O primeiro nome na lista será o do responsável pelo preenchimento. O documento deverá ficar disponível em local visível. Caso surja um novo risco, ou se a atividade continuará a ser realizada em um outro dia, a APR deverá ser revisada com a concordância de todos da equipe e assinada pelo responsável. NR6 – Equipamento de Proteção Individual, EPI. Durante a realização das atividades, deverão ser usados os equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva constantes na APR. Na falta de um equipamento indispensável para a execução da tarefa, inclua esta informação na APR e, caso não seja fornecido, ela não pode ser realizada. Sinalização de veículos e vias. Conforme o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, o executante da atividade na via pública é o responsável pela sinalização no local. Ainda segundo o CTB, na falta da sinalização adequada, é prevista a multa e a retirada do veículo do local. Ele determina no artigo 95 que nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança será iniciada sem a permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Sinalização da área de trabalho. Faça sempre uma boa sinalização da área de trabalho. Assim, você protege tanto os trabalhadores da equipe quanto os pedestres e condutores que transitam no local. NR10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. A NR10 foi elaborada com o objetivo de diminuir a ocorrência de acidentes em instalações e serviços com eletricidade. Item 10.1.1 estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Item 10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico.
Nossa atividade no poste é realizada na zona de risco de choque elétrico. Por esse motivo, você deve ter o treinamento de NR10 básico para poder realizar este tipo de atividade. Avaliação prévia antes do início dos trabalhos. No texto da NR10, é determinada a obrigatoriedade de fazer uma avaliação prévia da atividade antes do início de sua execução. Este item se refere ao preenchimento da APR. Item 10.2.9 Medidas de proteção individual. Item 10.2.9.3 É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. O uso de adornos pode tanto causar acidentes quanto agravar os danos na ocorrência deles. A definição adornos inclui anéis, relógios, pulseiras, brincos, gargantilhas, piercings, crachás. Item 10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Observação: todas as peças que estão sob o conjunto anti-chama devem ser 100% algodão. Para realizar atividades com risco elétrico, é obrigatório o uso do conjunto anti-chama. Este tipo de uniforme diminui os riscos causados pela exposição do trabalhador ao arco elétrico. Veja a importância da composição do tecido da roupa usada embaixo do uniforme anti-chama. Este vídeo mostra o comparativo da queima entre tecido sintético e de algodão. Este tecido é 100% poliéster. Este tecido é 100% algodão. Veja como o tecido derretido na queima gruda na bota da pessoa. Isso também acontece na pele do corpo de um acidentado. O algodão não gruda após a queima, pois não gera líquido, gera apenas cinzas. Lembre-se, quando ocorre um arco elétrico, a área da roupa que pega fogo instantaneamente é maior do que a desta demonstração. No caso dos resíduos do tecido grudarem na pele da pessoa, as lesões ficam ainda mais graves. Previna-se. Embaixo do uniforme anti-chama, use somente roupas com tecido 100% algodão. Anexo 1. Zona de risco e zona controlada. Figura 1. Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre. ZL. Zona livre. ZC. Zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados. ZR, zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho. PE, ponto da instalação energizado. Como dito anteriormente, nossa atividade no poste é realizada na zona controlada. Por este motivo, os trabalhadores devem ter treinamento em curso de NR10 básico para terem condições de identificar a zona de risco e o ponto energizado e evitar a invasão destas áreas. Zona de risco e zona controlada. Tabela de raios de delimitação de zonas de risco controlada e livre com distâncias definidas pela Copel. Faixas de tensão nominal de instalação elétrica em até 1 kV.
Raio de delimitação entre a zona de risco e controlada em metros, 20 centímetros. Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros, 70 centímetros. Faixa de tensão nominal de instalação elétrica em até 15 kV. Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros, 38 centímetros. Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros, 1,38 m. Faixa de tensão nominal para instalação elétrica em até 35 kV. Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros, 58 centímetros. Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros, 1,58 m. Observação: as distâncias definidas pela Copel são maiores do que as apresentadas na tabela da NR10. Nas atividades, deve-se sempre respeitar as distâncias informadas em relação à tensão da rede elétrica próxima da área de execução. Nossa atividade deve ser realizada sempre fora da zona de risco. Equipe de Segurança do Trabalho, VSTT, Copel Telecom, Copel Pura Energia, Governo do Estado do Paraná.